É uma conversa aqui, nos aproveita para convidar em um estudo de forma dobrada, com atenção. Vamos também falar sobre um das datas históricas mais importantes para crescimento e instituições, e para crescimento e desenvolvimento de país, mora Cabo Verde, e de qualquer Estado democrático. Só que 13 de janeiro é de nós, é de Cabo Verde, e é uma celebração que propõe qualquer alguém a refletir sobre o quanto Cabo Verde, como nação, mês de democracia, mês de estabilidade e mês de participação de tudo a gente nacional para que o país está consolidado de gosto e para sempre. Nós temos ali com nós o Dr. José Antônio dos Reis e para falar com nós sobre as datas e efemérides de Dia de Liberdade e Democracia, 13 de janeiro, que é uma data que ele se fila também como pivô e um que é responsável para que hoje nos celebra e 3 décadas depois Dia de Liberdade e Democracia. A par dele estavam outros atores e figuras que dão esse contributo através de um pedido, chama assim, que formalmente tem um outro nome, mas, doutor, foi há mais de 30 anos que um grupo de jovens decide dar cara contra um sistema que era repressor, para que hoje no teu país celebra e está a ser inclusive reconhecido como um dos principais exemplos na África de liberdade e democracia. Bom dia e parabéns agora. Bom dia antes de mais, não é? E parabéns para a televisão pública a fazer, portanto, referência a uma data tão importante, não é? Como foi 13 de janeiro. Realmente, 13 de janeiro foi marcado, sobretudo, para a realização de primeiras eleições livres e pluralistas em Cabo Verde. E, na base do aparecimento de 13 de janeiro, esteve realmente Movimento para a Democracia, que foi uma organização que foi protagonizado por um conjunto de quadros na altura. Jovens quadros, obviamente, né, na casa dos 30 e não sei o quê. E isso foi há 32 anos, e amanhã está a fazer 32 anos exatamente, não é? Portanto, isso mostra também, mas a nossa democracia ainda é jovem, ainda nem barba direito que tem. Sim. E que deve ser acarinhado, deve ser fortalecido, deve ser também protegido, exatamente para modo ele é um dado adquirido que alguém pode falar, bom, uma vez conquistada a democracia, portanto isso é irreversível, isso não existe, é necessário que haja, portanto, defesa de democracia, haja esse fortalecimento, de maneira que nunca conche, portanto, reversão, como ia acontecer em alguns países. Se não viaja no tempo, que perfil político que notou hoje de Cabo Verde antes de 91? Não, antes de 91, bom, para além de PAICV, e se calhar, se não bem antes... Pode compreender ele entre 75 e 90. Se calhar, antes de PAICV, teve, portanto, o PIC-CV, tinha o UDC, que era um partido que defendia, portanto, ligação com Portugal, portanto, que defendia a independência. O CID defendia a independência, mas não na base de unidade Guiné-Cabo Verde. Portanto, tinha a PAIGC, que defendia... separação política. Que defendia, portanto, a independência de Cabo Verde, mas ligado a Guiné-Bissau. Portanto, a unidade Guiné-Cabo Verde. Naturalmente, com aquela avalanche de 25 de abril, que foi uma revolução em Portugal, que permite queda de fascismo na Portugal e logo também permite que, a nível da ex-colónia, houvesse liberdade e houvesse, portanto, possibilidades de manifestação pública. Que ela provoca consciência, ou já existia a consciência que tinha era a oportunidade? Havia consciência porque havia muita gente presa. Muita gente foi preso, portanto, Papide, na altura, quer na colónia de Tarrafal, hoje conhecido para campo de concentração, quer jovens que foi deportado para prisão para Angola. Portanto,
havia, portanto, consciência, não generalizada, mas havia, portanto, já uma elite que tinha consciência da necessidade de independência e de afirmação, portanto, do país que ela como um pode Estado ter sido que as independente. grandes chanfla gatilho para que pessoas tomavam a iniciativa de começar a ter movimentos maior aquele de promoção de democracia, de criação de um regime pluripartidário. Acho que a experiência de partido único houve um primeiro momento de muita adesão, portanto, na finais de... logo na 75, 80, depois ainda na 90. Em 85, aliás, em 85 começa a surgir primeiros sinais de perda de apoio de parte da população para o partido. A população cheia de necessidade de mudar o regime. Portanto, começa a ter falta, portanto, de apoio, de adesão. Tanto é assim que na eleição de 85, por exemplo, ali na cidade da Praia, estava inscrito para votação cerca de 20 mil alguém. E só para votar 9 mil. E dentro daquele 9 mil que vai votar, o número significativo vota não. Acho que foi um sinal de que o regime que se gozava mais de tanto apoio. Sim, sim. Tanto é assim que bem surge no 89 e terceiro congresso de PAICV, que começa a papia na extroversão da economia, portanto, liberalização, portanto, de alguns aspectos, mas terceiro congresso que teve coragem de ir mais além, que era, de facto, de abrir país, portanto, a multipartidarismo. Portanto, isso veio acontecer mais tarde. Aquele pensamento e posicionamento ou um sonho, chanfla-se, de um regime democrático, pluripartidário, e foi, de alguma forma, um pensamento de risco, havia consequências sérias, e para mais que não estudar, nunca viver, nunca passar na pele, então nunca tem consciência real do que era a situação. Até ontem na conversa, o Dr. Sábado explicando de situações simples, mas bem um encontro te implica deixar carro mais longe para alguém que sabe onde está. Porque sabemos que na reunião, para ter no às vezes na brincadeira, grupos de mais de alguém era censurado. Nunca sabia se que ela era uma coisa que... Não, eram de facto uma atividade de risco, uma vez que não era admitido reuniões, não é? Portanto, era contra a lei vigente. Sim, que tinha, portanto, não era permitido reuniões, nem manifestação, etc., não é? Portanto, nem atividade democrática a nível de sindicato, etc. Nós, quando não começa a reunir, e reúne clandestinamente, e era com o propósito de participar nas eleições autárquicas que estava previsto para 90. E então no começo da reunião ali na Tiara Santo Antônio. E na Tiara Santo Antônio e ali na City habitar onde gosta e parece que está... Gosta de falar lugar onde? Parece para mim que gosta está pão quente, nunca sabe mais. Ela que era City habitar, nunca sabe ao certo para não houve transformação ali. Então é ali que não começa a fazer reunião, portanto, a mim, Jacinto, Espírito Santo, mais tarde Carlos Veiga, e outros elementos que crescem. E mais tarde, no bem da conta de que tinha um outro grupo que se reunia na fazenda. E esse grupo era, sobretudo, constituído por elementos de uma associação que foi criada para ex-presidente da República, e Jorge Carlos Fonseca, que era Círculos Democráticos para a Democracia, portanto, em Portugal. E então, tendo conhecimento disso, havendo dois grupos, houve convite no sentido de unificar, portanto, esses dois grupos para um único grupo. E, na verdade, houve encontro, houve unificação, e foi a partir, portanto, de que lá, e tendo em conta o seguinte contexto. Entre 89 e 90, houve também uma terceira vaga a nível mundial, de chamada terceira onda de democracia, em que países com queda de muro de Berlim começa a desmoronar sistemas de partido único. E teve também reflexo. Tendência a refletir reflexo também na Cabo Verde.
a nível de Cabo Verde, quando o PAICV declara, em fevereiro, de que abdicava, portanto, de ter, portanto, da Constituição, de que ele era a força dirigente de sociedade-Estado. E de que admitia, portanto, eleições concorrenciais. Mas, em fevereiro, quando o PAICV avança com aquela declaração, o que é que propôs? Ele propôs eleições, sim, mas de PAICV com o Grupo Cidadão, não esse que admite partido. E então, na 14 de março, quando que surge a declaração política de MPD, foi contestando essa declaração de PAICV de abertura abertura a conta-gotas. Ou seja, de que PAICV também manteve, portanto, como único partido, mas admitia que Grupo Cidadãos organizado pudesse concorrer àquela. E nunca admite que ela não contrapô. E na altura já não tinha também criado o Movimento para a Democracia. O Movimento para a Democracia que colhe uma grande adesão e na 14 de março, quando foi assinado a declaração política, também ali na Brasília. Que é aquele que não tem negócio, exato. Que fica ali como com 600 e tal assinaturas na altura. Quando foi, portanto, assinado, teve uma apresentação pública e depois não vai entregar a Presidente da República, na altura, Aristides Pereira. E então lembra, por cima hoje, na altura ainda trabalhava no Hospital da Praia, lá na psiquiatria, e quem é que vai entregar aquele documento? A mim, Jacinto Santos e Carlos Veiga. E não chega, portanto, na presidência, mas lá na praça, não combina encontrar na praça. Lá na praça, fica pessoas que estão olhando para nós, esse gajo é maluco, né? Quer dizer, isso corre o risco dos diabos, não é? Porque na altura ainda estava tudo que é estrutura, tudo que é máquina que exercia alguma repressão. E até intimidava a própria polícia política, não é? Portanto, toda aquela estrutura que poupa, portanto, algum receio por parte de pessoas. Não é para a presidência, o presidente recebendo de forma muito fria, quase que abre boca. Nunca olhou alguém tão frio em termos de ser entusiasmado com a ideia, naturalmente. E não entrega documento, depois não sei. Mal não está a pensar, mas o movimento tinha uma adesão, mas uma adesão impressionante que ultrapassa a expectativa. Podia estar e ter mesmo sentimento, mas que tinha força para falar igual. Exatamente. Agora, e queria aproveitar ali também, e para o tempo, Catarina, para nos esmiuçar todo o ponto que é importante e atrativo, mas queria entender, qual que era o posicionamento da comunidade internacional? Nós tínhamos contactos, esse tipo de relação com a comunidade internacional, especialmente outros Estados, outras nações, que podia servir de apoio para esse movimento? Não, e formalmente não, mas havia contactos com, enfim, algumas embaixadas, não é? Que não fazem, portanto, entrega de documentos. Mas havia uma onda internacional a favor de multipartidarismo. Aliás, a conjuntura internacional. Aliás, em 89 e 90 houve uma cimeira em França, numa cidade de nome La Baule, em que França e países africanos, na reunião, na perspectiva da ajuda pública ao desenvolvimento, França põe condições em relação a apoio a países africanos que só concede apoio a 100% àqueles que aderem, por assim dizer, a multipartidarismo. Portanto, começa a ter condicionamento a apoio a desenvolvimento. E Cabo Verde dependeva, e ainda depende em parte, mas dependeva muito de apoio público ao desenvolvimento, portanto, que ele é também um fator condicionante para que houvesse, portanto, abertura. Para além de condicionante interno, porque o Movimento para a Democracia acaba para expande, portanto, a nível nacional, de uma forma impressionante, não é?
que leva, por assim dizer, que o PAICV tivesse, portanto, em consideração o posicionamento de movimento para a democracia. Tanto é assim que, na 90, ainda antes da revisão de Constituição, que o PAICV fazia para a eliminação do artigo 4º, houve negociações. E PAICV teve de reconhecer o movimento para a democracia como interlocutor. Então, lá na Assembleia Nacional, houve, portanto, jornadas de negociação para a transição. E que elas já eram um sinal de respeito também para aquela força política de parte. Sim, sim. Agora, era um sinal importante. Hora que nos pia agora, jovens com média de 35, 36 anos, 37 anos no máximo. Aquela que era a média de grupo que tinha na altura, provavelmente. E sem muita experiência política, mas com alto nível acadêmico. E já apresentam petição para mudança de regime. Consegue que ela já põe o país pronto e à beira de eleições. Coisa que mentalmente passava em para a cabeça. Eu estava realmente a contar com ela, eu estava assustado com a realidade, porque a partir de lá tinha forte hipótese que tinha e barômetro que tinha e como mediba e auscultava o povo. Hoje nunca tinha ferramentas, mas não tem hoje. Mas já eu estava pressentiva, mas tinha hipótese de eventualmente a MPD ganhar a eleição. Coisa que era agora pensamento sobre governar o país. Eu estava preparado realmente, não sabe, mas eu sempre me falo com sinceridade, mas coisa que eram as conversas mais íntimas em termos de perspectiva de governação de um país sem experiência política, por mais que vontade tinha. É verdade. É verdade. Acho que não tinha sondagem. Não trabalhava e, portanto, tinha algumas organizações que trabalhavam nos apoio, sobretudo era a expansão na altura. Dá a nós, portanto, um resultado que nós nunca acredita. Nunca acredita, mas não está ganhava eleições e, sobretudo, mas está ganhava eleições com aquela dimensão. Dia de eleições, quando começa a cair o resultado, quer dizer, foi uma coisa, portanto, inacreditável. Um gajo que aqui acredita de meses após meses a MPD está ganha, portanto, o PAICV. Teve meses que o PAICV que conseguiu pôr um voto, mesmo tendo 6 representantes na mesa. Quer dizer, nem 6 representantes votam na PAICV. Portanto, foi uma coisa, portanto, radical. Quando caiu no poder na mão, na verdade, não teve que, numa primeira fase, inclusivamente, que tinha aquela crença de facto absoluta em termos de nossa capacidade, houve convites, algumas figuras cabo-verdianas fora de Cabo Verde que participam naquele primeiro governo de transição a nível de economia. Pelo menos três elementos daquele governo de transição, como o PAICV, quando perde eleições, eles abandonam o governo. Quer dizer que nem preparado, porque nunca teve, portanto, tempo de preparar para, na normalidade, passagem de testemunho. Na normalidade, não tomava, portanto, rédeas de governação. E, para morrer Pedro Pires Graba, para morrer houve uma manifestação que nem que houve, portanto, orientação de MPD, de pessoas com caixão, simula inteiro de PAICV, para modo de manifestação popular acaba para criar esse sentimento de PAICV. E Pedro Pires Graba foi a ficar no governo, mas portanto é que espera para aquele período normal de transição e a MPD foi chamado de urgência para tomar conta, portanto, de governação e naturalmente que para além de pessoas que já tinham, portanto, alguma experiência, portanto, em termos de administração, mas em termos de experiência de governação, não. Portanto, foi, enfim, uma aventura também nesse particular, mas uma aventura que pessoas fazem, portanto, com muito vontade, muito vigor, muito rigor também, é verdade,
e foi possível fazer, portanto, uma transição que marca, e ainda marca, Cabo Verde em termos de modelo de transição de monopartidarismo para pluripartidarismo. Agora, doutor, tempo catalano para tudo, mas para não aproveitar ali, mais 20 segundos rapidamente, só para me perceber, igual, se hoje não tem uma democracia consolidada, não tem uma democracia que já se atende com o CP, tem jeito de balanço desse 3 de janeiro? Começa a falar uma democracia que é irreversível e que é necessário que atores políticos tenham consciência disso. A democracia é que só a democracia e de cada um pode mandar a boca, de cada um fala aquilo que dá na cabeça. Não, a democracia que 13 de janeiro propôs e que a Constituição de 92 consagra é uma democracia não só na vertente política, mas também na vertente económica, na vertente cultural, na vertente social e, sobretudo, um propósito de construir uma sociedade solidária e uma sociedade justa. Ora, se democracia que cumpre com as promessas lá, é para mode nunca está a cumprir aquele desígnio que foi traçado para 13 de janeiro. Portanto, 3 de janeiro é que é só proclamação de liberdade, mas também é de alguma igualdade, de uma sociedade mais justa, portanto, de uma sociedade em que pessoas e atores políticos se preocupam com desigualdades. E ora, não está para uma sociedade justa e solidária, é de haver uma maior repartição, portanto, haver uma maior comunhão e, sobretudo, de pessoas sentir todos, de alguma forma, representados nessa república, né? Livre e democrática. Muito bem, doutor, obrigado por trazer-lhe um bocadinho dessa resenha histórica. 15 minutos que até para falar tudo coisa realmente. E é um data histórico que se calhar também se deve ser tratado num debate mais alargado, numa conversa mais alargado do que 15 minutos. Mas espera, mas dá para conhecer um bocadinho do que é vive na pele, 13 de janeiro, e também entende um bocadinho do que foi sonho de jovens cabo-verdianos que, com média de 35 a 40 anos, tanto que o primeiro-ministro na altura, Dr. Carlos Veiga, assume o poder com 41 anos, então é uma média de idade que está para pergunta, bom, o que tem estado a fazer para o país? O que tem estado a para botar na boa circunstância, cuidar de que tem, para morrer qualquer um, estando vivo, pode dar esse contributo.